Oh, glória, aleluia. Salve a lema do Cordeiro com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero louvar a Deus pela vida do meu amado irmão e pastor Luiz Cláudio, que nos confiou trazermos a palavra do Senhor nessa noite. Então vamos à bendita palavra do Senhor. Atos, capítulo de número 3. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Um texto conhecido, acredito que da maioria. Mas Deus é um Deus de coisas novas. Ele vai trazer coisas novas dentro daquilo que você já conhece da parte dele. Aleluia. Atos, capítulo de número 3. Todos, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam juntos ao templo, a hora da oração, a nona, e era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham a porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, ó glória, andando e saltando e louvando a Deus. Olha os verbos aqui: andando, saltando e louvando a Deus. Aquilo que ele não fazia, agora ele passou a fazer. E todo o povo viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois que era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera até aqui. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amado, eu glorifico muito o nome do Senhor por essa oportunidade de conhecer os irmãos, as irmãs aqui em Cristo Jesus, da qual nunca imaginei um dia ver nem conhecer. Mas é assim que o Senhor faz as coisas, amado. A palavra do Senhor, ela vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus, ó glória, a revelou para aqueles que o amam. Então Deus é um Deus de coisas novas. Deus é um Deus que surpreende. Deus é um Deus que traça caminhos que a gente não percorre. Porque nem eu nem você, se nós imaginássemos, talvez há 20, há 30 anos, ninguém imaginaria estar aqui. Ninguém talvez imaginaria estar na presença do Senhor. Mas a palavra fala que não era a gente que escolhe Ele, é Ele que nos escolhe. Aleluia. A palavra fala que a gente pode fazer até plano, mas a última palavra é do Senhor. Então o Senhor conhece a nossa vida. Ele sabe dos nossos planos. Ele sabe dos nossos projetos. Ele sabe aquilo que está no âmago do nosso coração, aquilo que ninguém vê, aquilo que ninguém sonda, aquilo que ninguém conhece. E esse texto aqui é tremendo, porque fala de um homem que é enfermo desde o ventre. Fala de um homem que tem uma deformidade, uma deficiência desde o ventre. E a palavra é bem clara, ó glória, acerca dos discípulos, quando Jesus, lá em Lucas 24, 49, ele fala para os discípulos: olha só, ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. A palavra fala que eles vão para o templo, eles louvam, adoram, glorificam a Deus. A palavra diz que eles estão ali adorando, glorificando, e guardaram aquela palavra. Eles guardaram a mensagem, de maneira tal que quando Cristo ele morre, ressuscita, é ressurreto e é assunto aos céus, em 1 Coríntios 15 diz que mais de 500 irmãos estavam ali para ouvir as últimas instruções do Mestre. E aquela palavra que ele disse: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, de 500 cai para
para 120. Porque lá em Atos, capítulo 2, só tem 120 irmãos. Caiu, diminuiu a quantidade. Mas ainda assim tem gente que quer a presença do Senhor. Ainda assim tem gente que acredita na palavra do Senhor. Ainda assim tem gente que, como diz o profeta Isaías, que ele questiona: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Ainda que diminua a quantidade, mas Jesus vê a qualidade. Ainda que diminua o volume, mas Deus vê o coração quebrantado e contrito daquele que tem fome e sede de Deus. E aqueles 120 estavam lá esperando o cumprimento profético, que eles fossem cheios do Espírito Santo. E passa um dia, passa 2, passa 3, a promessa não cumpre. Passa 4, 5, a promessa não cumpre. Mas eles estão lá, orando, buscando, esperando. 20 dias, 30 dias, 40 dias, 41, 42, 43, 44, 45. Eles estão lá, orando, buscando. A promessa não cumpre. 46, 47, 48, a promessa não cumpre. Mas eles estão lá, eles não saem de lá. Eles permanecem. 47, 48, 49, 50, e cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos, oh glória, reunidos no mesmo lugar. Oh glória, aquele que crê persevera, aquele que crê ele espera, aquele que crê acredita, aquele que crê não sai até que a promessa se cumpra na sua vida. E cumprindo o dia, oh glória, eles estavam lá, 120, esperando. E naquele determinado dia, a promessa cumpriu. Eles estavam lá, reunidos no mesmo lugar. Eles não saíram, eles não arredaram, eles não desistiram. Eles perseveraram ali. E a Bíblia diz: de repente, a partir do momento que você for perseverante, de repente o Senhor te surpreende. De repente a promessa se cumpre. De repente o milagre chega. De repente o revestimento acontece. De repente o Espírito Santo te batiza, te toma, te revela, oh glória, ministra seu coração. Glória a Deus, aleluia. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. O Espírito Santo pegou a todos quem? Aquele que estavam lá, aguardando, esperando pacientemente o revestimento de poder do Espírito Santo de Deus. E assim eles foram cheios. E quando alguém é tomado pelo Espírito de Deus, não tem como ser a mesma coisa. 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, oh glória, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, oh glória, eis que tudo se fez novo. Agora aquele que negava não nega mais. Agora aquele que blasfemava não blasfema mais. Agora aquele que recuava não recua mais. Agora aquele que estava no carnaval sambando, se prostituindo, adulterando, bebendo, ele não faz mais. Agora o que ele faz? Ele adora, ele louva, ele glorifica, ele mudou, é uma nova criatura, oh glória. Ele é transformado pelo Espírito de Deus. Não é que ele foi reformado, ele nasceu de novo. Ele é diferenciado. Ele, como diz em Efésios 4, 23 e 24, aleluia, e vos revistaste o novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade, proveniente da verdade. Agora esses homens aqui, eles são diferenciados. Agora esses homens aqui, eles estão enquadrados em Efésios 5:1. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, oh glória. Agora aquele Pedro que negou lá no pátio, ele não tem mais, amado, um espírito de covardia, porque Deus não dá espírito de covardia para ninguém, oh glória, mas de fortaleza e de moderação, diz a palavra. Agora esse homem está lá, cheio do Espírito Santo, mudado, transformado, redimido, um ser diferente, um ser com caráter diferente, um ser que olha diferente, se porta diferente, fala diferente. Agora ele é semelhante a Jesus. Agora ele é semelhante ao seu mestre. Agora ele é semelhante ao seu Senhor. Aleluia. Agora ele quer fazer aquilo que Jesus fazia. Agora ele quer falar aquilo que Jesus falava. Agora ele quer andar como Jesus andava. Pastor,
como que Jesus andava? Atos 10:38, o qual Deus o revestiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora Deus é com a sua igreja, é com o seu povo, para curar, para quebrar as cadeias, expulsar os demônios, curar os enfermos agora, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Aleluia. Eles estão lá. Mas o que me deixa impactado na vida dessas pessoas, Gabriel Fernando, é que eles receberam o revestimento do Espírito Santo, é que eles receberam o revestimento de poder, é que eles tiveram uma experiência poderosa com Deus. Mas quem tem sede de Deus quer mais. Quem já recebeu algo de Deus quer mais de Deus. Quem já viveu uma experiência com Deus não vai viver de cinza. Ele continua botando lenha no altar para o Senhor continuar queimando e dando novas experiências. Porque no capítulo 2 eles estavam lá orando um dia, 2, 3, até 50. No 3 eles estão voltando novamente para lá. Mas não é 120, é só Pedro e João. Ou seja, cadê o resto? Cadê o resto? Cadê aquele povo que teve aquela experiência? Cadê aquele povo que passava a madrugada em vigília? Cadê aquele povo que tinha, quando tinha alguém endemoniado e alguém falava: ei, eu estou aqui, eu sou servo de Deus, me leva lá, eu tenho autoridade do Espírito Santo, eu quero ter essa experiência. Cadê? Mas como Pedro e João, tem gente que quer mais de Deus, tem gente que quer mais da presença de Deus. A Bíblia diz que Pedro e João subiam juntos ao templo. Eles viveram uma experiência no passado, mas eles querem uma nova experiência no presente. E deixa eu te falar, quem vive de passado é museu e professor de história. O crente não, ele vive do novo de Deus, dia após dia, toda hora. E hoje é tempo de buscar a presença do Senhor. É tempo. É tempo. O que você fez ontem está lá. É o hoje. É o aqui. E o agora. Porque se fosse assim, Deus não levava em conta o pecado de Judas. Porque o que valeu para Deus na relação dele com Judas não foi o que ele fez no passado. No passado ele pregou. No passado ele expulsou o demônio. No passado ele era discípulo do Senhor. Mas Salomão dizia: é melhor o fim das coisas do que o início dela. Então Deus, amados irmãos, Ele quer saber como que a gente vai terminar, né? Como a gente começou. Talvez aqui, a maioria aqui começou mal. Eu não tive o privilégio de nascer num berço, na igreja, na presença, não. Eu provei desse mundão, esse fel, esse maligno inferno, mundo pútrido. Eu não tive esse privilégio, mas a maioria de nós, independentemente se nasceram dentro da igreja ou fora dela, a Bíblia diz que todos nasceram em pecado. Então Deus, Ele quer pessoas que tenham sede dele. O que me deixou impactado lendo esse texto na tarde de hoje, quando eu cheguei no trabalho, era que Pedro e João, depois da poderosa experiência com o Espírito Santo, eles poderiam ter ficado em casa, eles poderiam ter ficado lá tranquilo, lendo os pergaminhos. Não, mas a experiência que eles tiveram ontem não mudou hoje. A sede que eles tiveram ontem aumentou para hoje. Eles queriam mais de Deus. Igreja amada, noiva santa, deixa eu te dizer, será que você não está vendo como o mundo está? É tempo de buscar mais a presença do Senhor. Jeremias 29:13, o profeta disse: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Apocalipse 22:11 diz: quem é injusto, faça justiça ainda. Quem está sujo, suja-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. É tempo ainda de buscar a presença de Deus Todo-Poderoso. É tempo de buscar. De 500, 120, 120, só 2. Subiu. Mas a palavra é assim: é melhor ser 2 do que 1, glória. Por isso que eu digo, Deus não tem problema com quantidade. Eu prego, amados irmãos, da mesma maneira, para 10 ou para 100, para 100 ou para 1000, para 1 ou para 1 milhão, não interessa, porque o que importa não é o mensageiro, é a mensagem da cruz, é Ele, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, é Ele que tem que ser glorificado. Por isso é tempo de buscar
buscar ao Senhor. Deuteronômio 4:29 diz: então dali buscarás ao Senhor o teu Deus e o acharás, quando buscares de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas estas coisas alcançarem, então no fim do dia te virás para o Senhor o teu Deus e ouvirás a tua voz. Há uma promessa daquele que busca, ele vai encontrar. Há uma promessa daquele que ora, ele será ouvido. Ei, meu servo e minha serva, deixa eu te falar. Deus, ele não tapou os ouvidos para a sua oração. O Senhor tem ouvido o seu lamento, a sua súplica, o seu clamor. Deus está de ouvidos abertos. Aleluia. Aleluia. Dali buscarás o Senhor o teu Deus e o acharás. Que promessa tremenda. Terrível é você perder alguma coisa, procurar e não achar. Mas a promessa de Deus, Pai, é que se eu busco, eu o encontro. Se eu clamo, ele me ouve. Se eu for ao encontro dele, ele vem até meu encontro, oh glória. Se eu clamar, ele me ouvirá. É uma promessa. Glória a Deus, aleluia. Por isso que Pedro e João não desistiam. Aconteceu o Pentecoste lá, no dia passado, mas eles falaram: eu quero um novo Pentecoste hoje. Eu não sou conformado com a minha vida passada. Eu quero mais de Deus. Eu quero um novo de Deus. Eu quero novas experiências com o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Elias, Eliseu, aleluia, de Davi. Eu quero esse Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salmo 105:4 diz: buscai o Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, aos seus prodígios, dos juízos da sua boca. Ei, crente, lembra das promessas, lembra daquilo que Deus prometeu, lembra daquilo que Deus já fez, lembra daquilo que Deus já operou na sua vida. Ei, busque a face do Senhor e a sua força continuamente. Isaías 55:6 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aleluia. A igreja ainda hoje tem a oportunidade de ter a liberdade de pregar. Hoje ainda tem a liberdade de pregar. Vai ter um tempo que isso vai ser cessado, irmão, entenda isso. Então hoje é tempo de oportunidade. Hoje é tempo, amados irmãos, de buscarmos a presença do Senhor com tudo aquilo que Ele nos oferece. Aleluia. O pastor Luiz Cláudio abriu aqui em 2 Crônicas 7:14. E se o povo que se chama pelo meu nome, olha a condicional, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Deixa eu te mostrar um segredo. Tem muita gente, amados irmãos, que até se chama pelo nome do Senhor. Tem muita gente que até se humilha. Tem muita gente que de repente até ora. Tem muita gente até que busca, mas tem pouca gente que se converte. Tem pouca gente que muda. Tem pouca gente que de fato muda o caráter. Vive uma aparência, mas não tem essência. Aí deixa eu falar, Deus não está nem aí para aquilo que você mostra para a sociedade. Deus olha o coração. É por isso que Ele fala: se converta dos seus pecados. Quando se converte, Ele fala: aí sim eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Aleluia. Quando a gente se humilha e busca. Davi, ele fala algo interessante no Salmo 27. Oh glória, irmãos. Se a gente tivesse só isso no nosso coração, irmãos, a nossa vida seria diferenciada. Davi, ele falou: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Imagina isso, uma coisa só. Eu pedi ao Senhor e a buscarei. O que, Davi? Você quer o templo? Não. Você quer outras mulheres? Não. Você quer mais ouro? Não. Você quer mais prata? Não. Você quer mais fama, Davi? Não. Eu não quero isso não. O que você quer, Davi? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, ó glória, a formosura do Senhor e aprender o seu tempo. Davi, ele está falando: nada do que eu tenho, nada do que eu sou se compara com a presença. Eu quero mais de Deus, eu quero mais da presença de Deus, eu quero mais da face do meu glorioso Deus. Pedro e João eram dessa maneira. Olha isso, meu pastor Jorge. 120, só 2 subiu a hora nona. Glória a Deus.
Irmãos, marca um culto e chama um cantor famoso, você vê como é que fica. Marca um culto e coloca um pregador famoso, vê como é que fica. Agora marca uma reunião de oração, vê quantos tem. Marca uma vigília de oração, vê quantos tem. As pessoas não querem quebrantamento, as pessoas não querem consagração, as pessoas não querem, ó glória, viver uma vida de intimidade, as pessoas não querem santidade. Irmãos, Deus quer aqueles que o busquem a sua face de todo o coração. Aleluia. Lucas 12:31, Jesus disse: buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E aqui eu tenho até que abrir o parênteses, porque quando você cita esse texto, há aqueles que já têm no coração: opa, vou buscar primeiro o reino de Deus e Deus me acrescenta a casa, carro, dinheiro, fama e sucesso. Não, a palavra fala de comida, bebida e vestimenta. Deus, ele não veio para dar vaidade, ele veio para suprir as necessidades. Se ele quiser dar de maneira demasiada, ele dá, como ele fez com Salomão. Mas Salomão, naquele dado momento, ele quis a presença do Senhor para guiar o povo. E era isso que Pedro e João tinham em mente fazer. Por isso que eles iam ao templo, a hora nona, para orar, para buscar a face. E o texto revela que tinha um varão que era trazido por pessoas que desde o ventre era coxo, o qual todos os dias essas pessoas o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam lá. Alguém estrategicamente falou: coxo, nós vamos te levar num lugar que lá eles vão resolver o teu problema. E qual era o problema do coxo? Que ele voltasse a andar. E qual era o entendimento deles? Lá você vai receber esmola, porque lá eles vão te dar isso. E não é assim geralmente que acontece na igreja? Do nada passa um andarilho ou outro e tal. Eles sabem que lá eles vão ir e de repente vão conseguir tirar de lá uma cesta básica. Eles sabem. Eles sabem que se de repente eles entrarem lá com a carinha, né, meio abatida, moribunda, a roupinha mais ou menos, eles sabem que a igreja vai acudi-los, socorrê-los. Mas essa não é a principal função da igreja. A principal função da igreja não é obra social. A principal função da igreja é saquear o inferno e povoar o céu, oh glória. Aleluia. É escrever nomes no livro da vida. É apregoar o ano aceitável do Senhor. Mas esse homem aqui representa a raça humana caída em Adão. Era um varão trazido por pessoas que desde o ventre ele era coxo. Eclesiastes 7:29b diz que Deus fez o homem reto. Deus não criou o homem enfermo, amado. Deus não criou o homem vil, corrupto, depravado, maligno e perverso. Deus não criou as enfermidades. Deus não criou a bomba nuclear. Deus não criou os homicídios, assassinatos. Não. A Bíblia diz que Deus criou o homem reto, mas o homem buscou as suas maquinações e invenções. Eclesiastes 7:29. Por isso o homem caiu. Aí Davi vai revelar como que a natureza humana se tornou. Ele diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Paulo vai mais longe, ele fala: olha só, Davi, não é só você não, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então todo mundo sem Cristo é coxo, todo mundo sem Cristo tem deficiência de caminhar, todo mundo sem Cristo tem deficiência de andar reto na presença de Deus, todo mundo sem Cristo não anda no caminho, fica fora do caminho. Aleluia. Essa era a realidade desse homem. Glória a Deus. Ele não tinha condições de andar, ele não tinha condições de caminhar. A caminhada dele era baseada no auxílio dos outros. E a palavra fala que as más conversações corrompem os bons costumes. Só que o original grego diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então a questão é: com quem a gente anda vai determinar para onde a gente vai. Com quem nós estamos andando? Com pessoas que nos levam à porta do templo ou para ser templo? Que Deus não quer que você fique à porta e nem dentro. Deus quer que você seja o templo, a morada do Altíssimo. Aleluia. Glória. Aleluia. Aleluia.
Porque se nós não entendermos o propósito, a nossa motivação fica errada. A motivação daquele homem era errada. A motivação era, olha só, nós vamos te colocar lá e lá você vai pedir esmola aos que entram lá. Então qual é a nossa motivação para ir à igreja? Ou qual é a nossa motivação de pessoas que nos levam à igreja? Porque esse homem não ia por si só, ele era levado por alguém. E a intenção dessas pessoas que o levavam é, vai lá e peça esmola aos que entram lá. Se eles falam para que ele vá lá e peça esmola, significa que várias vezes ele já recebeu. E se ele recebeu, é porque quem está indo ao templo não sabe o seu real propósito. E o seu real propósito, amado, não é da prata nem ouro, mas é o que Cristo te deu. E o que Ele te deu não é prata nem ouro, foi a presença dEle. Qual é a sua motivação? Para ir para a igreja? Para vir para a igreja? Porque aqui agora não é varanda, aqui é a igreja do Senhor. Aqui se tornou um ambiente sagrado. Qual é a nossa motivação, amado? Cargo. Não, vou ir para a igreja porque eu quero ser pastor, quero ser obreiro, quero ser diácono, presbítero. Qual é a sua motivação? Dinheiro? Não, vou ir para a igreja porque eu quero ter dinheiro, quero ter carro, quero ter fama, quero ter mulher, quero ter um homem, quero arrumar um casamento, fama, sucesso, reconhecimento, casa, carro. Qual é a sua motivação para vir à igreja? A motivação daquele homem é: eu vou lá que eu vou arrancar prata e ouro. E certamente algumas vezes ele conseguiu. Mas a motivação nata de alguém que é nascido de novo é diferente. Quando você lê o Salmo 73 de Asaf, ele está olhando a vida dos ímpios, a vida daqueles que não servem a Deus. E Asaf fala: Senhor, eles não pegam enfermidade, eles são belos. Senhor, nunca falta mantimento em suas casas. Senhor, foi em vão ter retido as minhas mãos para não tocar a iniquidade. Mas a palavra fala: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Significa que Asaf estava fora. Quem está fora não compreende o mistério dentro, e quem está dentro compreende aqueles que são os mistérios de Deus. Asaf falou: até que eu entrei no santuário, então eu entendi. Fora da igreja você não entende nada, você é perturbado, amado. O que sobra é confusão de espírito, não é entendimento. Ele fala: então eu entendi. Aí no final ele começa a adorar: a quem tenho eu no céu senão a ti, ó Deus? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas tuas obras. Agora Asaf entende: ó Deus, bom para mim é aproximar-se do Senhor, é ter comunhão contigo, é viver uma vida de intimidade, Senhor. Senhor, eu saí do templo, da presença, eu estou fora. Senhor, minhas motivações estavam erradas. Senhor, eu buscava cargo, reconhecimento, dinheiro, fama. Senhor, eu buscava tudo, menos a tua presença. Mas quando eu entrei no templo, e no templo foi anunciada a verdade, a palavra, eu entendi. Oh glória! Oh glória! Eu entendi. Agora eu compreendi. Quem de nós aqui, amado, não se confundiu estando ainda dentro da igreja? Se confundiu nos propósitos, nas motivações, nas intenções? Quem de nós não? Mas esse é o principal fundamento do Senhor. E quando nós entendemos o principal fundamento do Senhor, nós transparecemos para outros o que realmente Deus quer mostrar para a sociedade. Porque olha o texto no versículo de número 3. Ele vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, mas ele não está dentro, ele está fora. Então tem pessoas que estão fora e tem pessoas que estão dentro. E quem
está fora está olhando quem está indo entrar no templo. Nós somos observados, amado, por uma tão grande número de testemunha que olha o nosso testemunho. Ele olhava, ele via Pedro e a João que iam entrando no templo e pediu que lhe dessem esmola. E Pedro, com João fitando os olhos nele, versículo de número 4, disse: olha para nós. Mas ele já não estava olhando, mas ele estava olhando com a visão errada. Pedro estava falando para ele em outras palavras: olha só, você está confundindo. Eu não sou como a maioria dos crentes. Eu não sou como aqueles que dizem que são e na verdade não são. Ei, olha para nós. Olha só o nosso testemunho. Ei, olha para nós. E ele olhando, esperando receber alguma coisa. Ele olhando, esperando receber alguma coisa. Ele talvez esperando Pedro falar assim: peraí que eu vou trazer uma cesta básica, só um momento. Peraí que eu vou lá buscar uma oferta lá e vou te dar para abençoar a tua família. Calma aí. Pedro está falando: olha para nós. Agora o que a sociedade espera de nós? Do nosso testemunho, das nossas reuniões, dos nossos ajuntamentos. O que eles esperam de nós? Eles têm que esperar, amado, ver a presença do Senhor. Eles esperam ver o que Cristo faria, o que Cristo falaria, como Cristo se comportaria. Por isso que Efésios 4:11 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Nós ainda não estamos perfeitos, estamos no processo de aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda de todo vento de doutrina, pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, o qual de todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a edificação do corpo de Cristo em amor. É isso que a sociedade tem que esperar de nós: o aperfeiçoamento dos santos, um bom testemunho, exalar a presença gloriosa do Senhor. E quando ele olha para Pedro, ele espera alguma coisa. Pedro diz: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, oh glória, levanta-te e anda. Olha o que a igreja tem que ter, amados irmãos e irmãs. A igreja não tem que ter megatempo. Pastor, é pecado ter? Não é. A igreja não tem que ter telão. Pastor, é pecado ter? Não é. A igreja não tem que ter uma conta gorda. É pecado ter, pastor? Não é. Mas isso não é a essência. A essência é a igreja ter Jesus Cristo Nazareno, que levanta o coxo, que perdoa o pecador, que cura o enfermo, que leva as feridas, que leva as pessoas para morar na eternidade. Aleluia! Glória a Deus! É isso a glória que a igreja tem que ter. Não é prata nem ouro, não é reconhecimento, nem fama, nem sucesso. É a presença de Deus. Laodiceia tinha ouro e prata, mas era cega e sem a graça. Aí Deus fala: aconselho que de mim compre ouro, oh glória, para que te enriqueça e veste, para que não mostre a vergonha da tua nudez. Aleluia. E qual é a igreja Laodiceia? É a igreja do último tempo, amado, da volta do Senhor. É a igreja que o Senhor não está dentro, mas está fora, porque Ele diz: eis que estou à porta e bato. Cadê o Cristo? Era para estar dentro, Ele estava fora. Ele diz: se alguém abrir, oh glória, a porta, ouvir a minha voz, deixar eu entrar, eu entrarei em sua casa e com Ele cearei, Ele comigo. É isso que a igreja tem que ter. Nem prata e nem ouro. Pedro falou: eu não tenho isso. Se
você vem buscar isso, você se equivocou, não é isso que você vai receber. Se você acha que eu vim entregar a chave para você, você se equivocou, não é isso que eu tenho para você. Se você acha que eu vim profetizar que você vai casar e vai ser feliz por toda a vida, não é isso que eu vim falar para você. O que eu vim falar para você é em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, volta a caminhar. Em nome de Jesus, volte a buscar. Em nome de Jesus, busque a presença do Senhor. Fique de pé. Não entre, mas seja o templo. Seja a morada do Altíssimo. Atos 17, Paulo disse que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. Então qual templo que ele habita? O templo que ele fez com a sua própria mão. É eu e você. Deus quer habitar no seu coração. Deus quer morar na sua vida. Deus de fato quer transformar a sua família. Deus de fato quer habitar dentro do seu lar. Ele quer fazer morada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Olha a palavra do pregador Pedro. Eu não tenho prata, eu não tenho nem ouro. O que você tem, Pedro? Você tem como pagar a conta de luz? Eu posso até te ajudar. Mas o que eu tenho eu te dou. O quê? Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Para de dependência humana. Para de depender dos outros. Aquele homem só chegava lá por causa dos outros. E os outros levavam ele lá com a intenção errada, motivação errada, equivocada. Vai lá e peça esmola. Irmãos, pessoas que estão na igreja com dependência de homens, dependência de homem, dependência de mulher. Não, se meu marido parar de ir, eu não congrego mais. Se minha mulher parar de ir, eu não busco mais. Se meu filho sair, eu não estou mais. Dependências humanas, se o pastor sair, acabou a igreja, irmãos. Onde estiver dois ou mais reunidos no nome do Senhor, ali ele se faz presente. Um coração quebrantado e contrito, ele não despreza. Ele quer pessoas que querem de fato a sua presença, custe o que custar. Aleluia. Glória a Deus. Atos 12 diz que Tiago é decapitado e a igreja permanece em oração. Pedro estava preso, mas a palavra diz que ele, sabendo que morreria no dia seguinte, tu acha que ele estava tirando os cabelos da cabeça? Não, ele estava dormindo. Porque aquele que confia no Senhor descansa. Aquele que confia no Senhor dorme. Aquele que confia no Senhor sabe que o Senhor trabalha a favor dele até enquanto ele está dormindo. E a igreja buscava incessante oração. Deus envia um anjo, quebra as correntes, quebra as cadeias, liberta preso. Amados irmãos e irmãs, enquanto a gente não parar de orar, quando a gente permanecer no ambiente de oração, de busca incessante da presença do Senhor, Deus continuará realizando milagre, prodígio, maravilha, quebrando cadeia, libertando os oprimidos, levantando aqueles que estão coxos, levantando aqueles que estão ali oprimidos pelo pecado. Se a igreja parar, o inferno avança, mas se a igreja continuar, o inferno cairá por terra. Por isso, nessa noite, eu chamo a você, levanta e anda em nome de Jesus. Levanta. É o papel da igreja. Levantar os prostrados. Mudar a motivação das pessoas que estão indo ao templo. No tempo pós-moderno, as igrejas, as pessoas estão enchendo o templo porque estão buscando alguma coisa ou algo. Querem um carro, como eu já disse, um casamento, a fama, dinheiro, sucesso, uma cura, seja lá o que for, menos o Senhor. Ele curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? Eram pessoas que queriam algo do Senhor, mas não queriam o próprio Senhor. Mas Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Ele libera. Ele libera. Mas Ele quer um coração grato. Ele quer que a igreja entenda o seu real papel e função. Pedro diz, eu não tenho prata nem ouro. E o texto diz, versículo 7, já estou terminando. E tomando pela mão direita, a destra forte, a mão da comunhão, o levantou. E logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele não podia, agora pode. Ele não tinha condição, agora tem. E por que ele tem? Porque Pedro o segurou pela destra forte e o levantou.
Nessa última hora, Deus quer que a igreja comece a levantar os caídos, os prostrados, aqueles que estão caídos pela bebida, pela mentira, cocaína, pela fofoca. Deus quer usar você para levantar aquele homem, aquela mulher, aquele menino que está afundado na angústia, depressão. Ei, Deus quer usar a sua vida para chegar para ele e falar: eu não tenho prata nem ouro, mas em nome de Jesus, saia dele! Fique de pé. E a Bíblia diz que seus pés e tornozelos se firmaram. Agora os passos daquele jovem estão firmes. Ele está de pé. E ele salta. E pôs-se em pé e andou. Ele não tinha condição de andar, mas agora tem. E amados, pense comigo. Ele só era levado pelos outros. O texto diz que desde o ventre ele era coxo. A palavra não fala a idade dele. Mas suponhamos que ele tem uma idade mínima de 18 a 28 ou 30 anos. Glória a Deus. Ele não tem condição de caminhar. Ele queria conhecer Jerusalém, mas agora ele está andando. Ele poderia falar: o quê? Eu quero conhecer o tanque de Siloé, eu quero ver o Getsemane, eu quero ver meus irmãos expostos verdejantes. Ele poderia ir para qualquer outro lugar, mas quem é tocado por Deus, levantado por Deus, tem gratidão a Deus. Ele entra para o templo. Quando a igreja começar a levantar os caídos, eles não vão voltar para o mundo, não. Eles vão entrar na igreja para adorar, para louvar, para bendizer, para engrandecer o nome do Senhor, para caminhar na presença do Senhor, para saltar, não no estádio, nem no show, mas ele vai saltar de alegria na igreja de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele está saltando e louvando a Deus. Ele está gritando gol e pulando no estádio. Ele está saltando de alegria na presença do Senhor, como Davi, oh glória! Quando ele viu a arca entrando, Davi tirou a vestimenta real e falou: ei, eu não sou rei, ali está o verdadeiro rei dos reis e senhor dos senhores. A ele eu me curvo, a ele eu me prostro, a ele eu adoro, a ele eu louvo, a ele seja a glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora aquele menino, ele entra no templo. Ele não está na porta do templo. Agora ele está dentro do templo. E ele não só está dentro do templo, agora ele é o templo. Oh glória. Porque ele está louvando a Deus. E o versículo 9 diz: e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam-no, pois, que era ele o que assentava-se a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Note que a sociedade vê-la. A sociedade vê todo mundo, porta de barraca, bebendo, cobiçando mulher um do outro, mentindo. Vê as pessoas vendendo droga, fazendo tudo, aquela coisa toda. Coxos, não tem condição de andar, prostrados. E uns são levados até a porta do templo para pedir uma esmola, uma migalha. Mas Deus não quer dar migalha para ninguém, amado. A Bíblia diz que Deus dá e dá com abundância. Aleluia. Quem dá com migalha é o diabo, quem dá com migalha é o inferno. Quem dá migalha são os demônios. Mas Deus dá o pão da vida. Deus dá a água da vida. E quem bebe dela não tem sede. Quem come do pão não tem fome. Deus quer saciar, quer suprir as nossas necessidades. Todo o povo viu ele andar e louvar a Deus. Imagina quando você se converteu, como é que foi? Tu acha que a sociedade não falou: rapaz, mas aquela menina ali, meu Deus, mas eu via ela, rapaz, agora ela está indo para a igreja, ela está louvando, está caminhando na presença, ela tem Bíblia, ela ora, ela mudou o caráter, ela está transformada, ela está cheia do Espírito Santo, ela ora, ela prega, ela profetiza, ela evangeliza, meu Deus, ela cuida da casa, do marido, dos filhos, agora ela é temente a Deus. Eles sabiam que era aquele que ficava a pedir esmola, migalha. Mas agora ele não precisa de pedir esmola. Ele não precisa de migalha. Porque ele já recebeu o pão da vida. Ele já recebeu aquilo que de fato ele precisava. Esse é o real papel da igreja. Levantar os prostrados. Por isso que a igreja ela tem que sair por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já é condenado. Curar os enfermos, expulsar os demônios. O que de graça recebeste, de graça dai. Esse é o papel da igreja. É ir anunciar o ano aceitável do Senhor. Para fazer discípulos.
para fazer pessoas à imagem e semelhança de Jesus. Subiu só 2, agora é 3. Pedro, João e o ex-coxo. Pedro, João e o ex-pagodeiro. Pedro, João e o ex-traficante. Pedro, João e a ex-fofoqueira. Acabou, mudou. Agora ele está lá, mudado, transformado, redimido, na presença, adorando-a, glorificando-a, enaltecendo o nome santo do Senhor. Como diz Romanos capítulo 11, é um texto que eu amo. A Bíblia diz a partir do versículo 33, Paulo ele entende o plano da redenção, ele larga a pena, o papiro, ele diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão inescrutáveis são os teus caminhos, ó glória. Quem compreendeu a mente do Senhor, aleluia. Ou quem foi o seu conselheiro, quem primeiro deu a ele para que ele pudesse lhe retribuir? Ninguém, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória pois a ele eternamente, amém. Ali a honra não era de Pedro, de João, a honra ali era de Cristo. Cristo, a ele a honra, a glória e o louvor, a Cristo seja o louvor. Cristo. Que você receba Cristo nessa noite. Que você saia daqui cheio do Espírito Santo. Que você saia daqui cheio da presença. Que você saia daqui com o desejo de querer mais de Deus, mais da presença de Deus. Pedro e João, eles falaram assim: eu recebi ontem, mas eu quero mais. Teve culto hoje aqui, mas amanhã eu quero mais. Teve culto tremendo aqui, mas amanhã eu quero mais. Eu quero mais da presença. Senhor, aqui não ocupa espaço. Como diz Efésios 5,18. E não vos embriagais com vinho, a qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio da presença. Seja cheio do Espírito de Deus. Que você possa ter essa sensibilidade de quando alguém chegar do seu lado, você entender: Senhor, será que isso aqui é um coxo? Será que esse aqui é alguém que está na porta do templo, mas ainda não entrou no templo? É isso aqui que eu tenho que pegar pela mão? Se você for continuar lendo o texto, a Bíblia diz que ele foi seguindo a Pedro. E Pedro foi o quê? Discipulando aquele garoto. Ensinando aquele garoto a ser o quê? A ser como Jesus. Tanto que Pedro ele pega e continua a pregar. E a fala: olha só, os sinais e maravilhas que eu fiz a esse homem não tem nada a ver com a gente não. É com aquele que vocês crucificaram. Mas ao terceiro dia Deus o ressuscitou dos mortos. Para dar testemunho. E é no poder e no nome dele que nós estamos realizando tal prodígio e maravilha. Vocês pensaram que o mataram? Não! Ele ressuscitou e continua a operar milagres e maravilha no meio do teu povo. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente será. Ele operou ontem, opera hoje, vai operar amanhã. Ele continua. Rios de água viva flui do seu interior e vai limpando e tocando todo aquele que quer ser tocado e lavado pela presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe essa igreja. Que Deus abençoe esse ministério. Que Deus faça multiplicar esse povo, mas um povo cheio da presença de Deus. Que busque o Senhor e a sua força continuamente. Que viva única e exclusivamente para amar ao Senhor de todo o seu coração. Aleluia. Eu louvo e agradeço a Deus pela minha oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças